Hoje começamos um novo projeto aqui na Mafra TV, onde pretendemos conhecer cada um dos candidatos às eleições autárquicas. Começamos com Torres Vedras e pretendemos conhecer cada um dos olhares de quem faz parte da lista de candidatos à Câmara Municipal de Torres Vedras. Achamos que se conhece muito sobre política, mas muito pouco sobre cada candidato. E começamos com Jorge Humberto. Boa tarde, Jorge. Olá, boa tarde. Candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Torres Vedras. Sim. Já vamos falar melhor sobre isso, porque há sempre um peso, não é, de responsabilidade. Não se está a candidatar a nenhum outro cargo, é à Câmara Municipal de Torres Vedras. Mas eu acho que podemos mesmo pegar por aqui, pela minha introdução, que é: que homem é que eu tenho hoje aqui à minha frente? Como é que se define? Para já agradecer o convite, muito amável estar aqui, é um prazer estar com esta equipa. Eu talvez seja o pior juiz de mim próprio, não é? Porque nós, quando nos julgamos, dizemos sempre o melhor que podemos, não é? Não vou estar aqui a dizer os meus defeitos, não é? Mas tem defeitos. Tenho defeitos. Eu costumo dizer que os meus defeitos são as minhas virtudes. Eu penso que no meio é que está a virtude. Portanto, eu apresentar-me-ia como uma pessoa sonhadora, portanto, idealista, que sempre fui inconformado com Com o sistema? as coisas da vida. Portanto, sempre questionei muito porque é que as coisas têm que ser assim e não podem ser de outra forma, desde muito novo. Perguntou muitas vezes porquê das coisas. Sim, porquê, às vezes até sabendo o porquê, mas querendo testar as ideias, não é? Testá-las até quase à exaustão. Gosto muito de discutir ideias, de planificar ações, de estudar assuntos, de preparar. Gosto de desafios, no fundo. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios e sou uma pessoa permanentemente insatisfeita. Procuro sempre novos desafios e, portanto... Essa é a melhor definição. Sim, e portanto, quando atinjo um objetivo, para mim perde o interesse. E portanto, eu gosto do desafio seguinte. Não se fica só pelo porquê, ou seja, é muito interessante pensar que é porquê, mas vamos tentar encontrar a justificação. E se for preciso colocar mãos à obra, eu vou fazê-lo. Sim, eu gosto muito de saber o porquê das coisas. E é por isso é que eu me afundo muitas vezes nos assuntos. E aqui depois entram também os meus defeitos, que é: eu posso ser muito obsessivo em determinada circunstância, porque quero fazer determinada coisa ou quero perceber determinado assunto, e depois perco um bocadinho a noção das pessoas que estão à minha volta, por exemplo, ou das outras coisas. E, portanto, eu tenho que procurar um equilíbrio, porque se eu não me controlo, eu sou capaz de estar dias e dias seguidos a tratar de uma coisa que me absorve muito, porque é um grande desafio. E, portanto, digamos que os defeitos e as qualidades, no fundo, eu penso que a questão está mais no equilíbrio. E o porquê das coisas sempre me fascinou, porque eu penso que as pessoas não podem fazer nada sem perceber o porquê das coisas. Percebe-se cada vez menos das coisas, não é? Sim, e é preciso ter uma noção da história, da evolução, a nossa evolução como pessoas, como espécie, conhecer as pessoas. Conhecer pessoas é muito importante, conhecer pessoas, porque as pessoas, cada uma delas, é um universo com coisas para nos ensinar e para aprender. E o Jorge tem noção da sua história, do seu passado, daquilo que é e daquilo que quer ser? Eu não olho muito para trás porque sou uma pessoa que está sempre a olhar para a frente, não é? Eu tenho pouca noção do que fui. Sei que fui aquilo que sou numa versão menos madura e menos conhecedora da vida. Mas a essência está lá mesmo. Sim, está tudo na mesma. Eu sou a mesma criança que era, sou o mesmo jovem que era, sempre militante, sempre à procura de mudar o mundo, não é? Eu quis mudar o mundo, não é? E não se muda o mundo? Muda-se o mundo começando por mudar o nosso, não é? E depois, então, podemos aspirar a isso. Então já lá vamos falar um bocadinho disso, de mudar o mundo, até porque o Jorge segue essa mesma área e no site do Bloco de Esquerda, já que é candidato do Bloco de Esquerda, há uma definição sua que diz que é professor e mestre em Educação Especial e Inclusão Social. Está correto? Sim. O que é que isto quer dizer? Quando foi para professor, queria ser professor de quê? Algo específico? Ou era professor de letras, mais das matemáticas?
Eu, quando decidi ser professor para trabalhar com crianças e jovens com deficiência. Portanto, já ia com o objetivo de trabalhar a educação Eu sempre especial. fui uma pessoa de focos e de objetivos e depois de trabalhar para eles. Porque eu nunca tive nada, nem nunca terei nada oferecido. Claro. E, portanto, eu tenho que ter objetivos e lutar por eles. E, portanto, eu queria ser educador de infância. Para trabalhar com crianças com deficiência, porque na altura o curso de educador de infância era a melhor porta para se trabalhar com crianças com deficiência. Sim. E eu fui um dos primeiros educadores de infância em Portugal. De educadores de infância para pessoas com especialidades Depois, especiais, mais tarde, é que tirei a especialidade. Portanto, ou seja, foi um dos primeiros educadores de infância mesmo normais. Sim, porque a educação de infância era e ainda é hoje uma profissão muito ligada às mulheres. Sim. Há poucos homens educadores de infância. E eu fui por vocação e porque gostei, e porque, portanto, eu nunca quis ser professor de matemática ou de português, eu quis ser sempre professor de alunos com necessidades especiais. E comecei por ser educador de infância, depois tirei-me especialização, licenciatura, já a trabalhar, porque a vida é assim, fui construindo as coisas e depois mais tarde tirei o mestrado em inclusão de jovens com deficiência e centrada na área da inclusão social. Não é? Há aqui uma questão que é, o Jorge acaba por ter essa ligação à educação especial, não só no ensino, mas acaba também por ser diretor da Revista Inclusiva, de 2010 a 2012, é fundador da Pró-Inclusão. Sim. Ou seja, tudo isto está ligado, acaba por ter sempre essa ligação constante ao cuidar das pessoas, porque isto é cuidar do outro, a inclusão, cuidar de quem não é normal, entre aspas, atenção. Eu tive sempre essa preocupação com as pessoas. Não é? Para mim, quando eu digo que me preocupo com as pessoas e que as pessoas são a minha grande preocupação, eu não digo isso porque fica bem na política dizer isso ou porque fica bem nas fotografias. Eu digo isso porque é a minha vida. É preocupar-me com a vida das pessoas, não é? Tornar a vida das pessoas melhor. É a minha profissão, é a minha vida. Eu sou pago para isso, ainda por cima. É assim desde criança, Jorge? Sim. Eu não era capaz de estar bem se as pessoas à minha volta não estivessem bem. Sempre fui incapaz. E é por isso é que eu sou uma pessoa um bocado insatisfeita. E nunca sou uma pessoa feliz na plenitude. Nunca sou feliz. Porque sei sempre que há pessoas que não estão a ser felizes e, portanto, os meus momentos de felicidade são mais as conquistas do que propriamente usufruir. Eu não sou uma pessoa muito de usufruir, não é? Eu estou sempre preocupado em fazer mais, melhor, outras coisas diferentes, etc. O Jorge prefere as pessoas ao usufruir e à parte do lazer, é isso? Eu costumo dizer que... costumo dizer não, e quem me conhece sabe que eu, por exemplo, abdiquei de muitas férias para estar em campos de férias com jovens, para fazer projetos para a juventude. E eu não sou uma pessoa que gosta de estar ao sol na praia. Sabendo que? Não consigo. E então o que é que eu faço? Leio. Que é o que eu posso fazer. Leio muito e escrevo muito? Leio muito e escrevo muito. E isso dá-lhe o quê? Eu escrevo muito. Prefere ler ou escrever? Escrever? Eu prefiro escrever. O que é que isso lhe dá? É mais conhecimento sobre as coisas? O ato de escrever ajuda-me a aprender e a organizar o pensamento. Eu organizo o pensamento a escrever. Há pessoas que é a falar, não é? Há pessoas que é só a ler, eu é a escrever. Eu, quando escrevo, tenho epifanias, porque começo a escrever sobre um assunto e é quando começo a escrever é que eu realmente percebo aquilo. Sim. Chego a essa conclusão de que, pois isto é assim. Quando tive que descrever qualquer coisa é que eu percebi realmente aquela coisa. É o seu desabafo? É um papel e uma caneta? Faz parte da inteligência das pessoas, cada uma consegue raciocinar melhor de determinadas maneiras. Mas o Jorge só adquiriu isso agora, ou por exemplo... Não, sempre foi assim. Sempre? Eu aos 12 anos já fazia um jornal da escola, já chamava-se Os Jovens, e na explicação dizia que o nome do jornal é Os Jovens porque as pessoas que o fazem são jovens, portanto é uma explicação. Sim, é a explicação mais óbvia que se pode arranjar. Era os jovens. E em 2 dos números saíram 2 artigos meus já com preocupações sociais. Um deles era sobre as zonas verdes em Torres Vedras.
Sim. Na altura, Torres Vedras não tinha hoje aquela grande zona verde, era só Sim, o sim. Chopal e estava muito degradado, era uma zona degradada. Portanto, era a preocupação sobre zonas verdes para os jovens e para as pessoas usufruírem. Tinha 12 anos, atenção. E a outra era sobre a saúde e as preocupações do hospital e dos cuidados de saúde das pessoas. Então, que tipo de criança é que era, Jorge? Era uma criança demasiado adulta para a idade que tinha? Não, nós vivemos o 25 de Abril, não é? Eu tinha 10 anos quando foi o 25 de Abril. E, portanto, nós, do ponto de vista da consciência social, dos valores, do aprender de um mundo que não desabou, num mundo que fluiu. Que se transformou, porque Exato. muitas vidas foram transformadas. Fomos muito empurrados, a minha geração foi muito empurrada para este tipo de pensamento, de construir, não é? Porque nós, para além que tivemos mesmo de construir, não é? A minha geração foi a geração Ser dinâmicos. perdida, foi a geração perdida, foi a geração das experiências na educação, de que não havia cursos, não havia saídas, por exemplo, não havia cursos profissionais, não havia, portanto, o Portugal foi construído Sim, com base nesses com valores. base na minha juventude e na Sim. minha... E, portanto, estas preocupações sociais faziam muito parte não é? da minha geração. Sim, da altura. Sim. Portanto, nós não tínhamos aquilo, não tínhamos muito essa coisa que hoje os jovens têm de usufruir um bocado mais da vida, e bem, não é? Porque não têm que construir e que lutar por muitas coisas que nós, na altura, E porque não vivem tínhamos. preocupados com o que Sim, vai acontecer, nós porque já não- está tudo feito. Sim, nós não tínhamos muita coisa, Nós, para nos divertirmos, comíamos pão quente às 3 da manhã na padaria com manteiga. Isso era uma coisa tão simples e sabia tão bem. Exatamente. E, portanto, hoje joga-se ao League of Legends ou qualquer Sim. coisa. Hoje em dia pegamos num telefone e fazemos tudo aquilo que quisermos, não é? Claro. Mas esse tipo de sensibilidade para as coisas foi passado pelos pais, pela educação, ou o Jorge passou por alguma situação traumática, algum tipo de violência que o fez, uau, deixa-me ver onde é que eu estou. Não, abrir os olhos. foi através dos meus pais, Foi da os minha pais? família, sim. Os meus pais, o meu pai perdeu o pai com 3 anos. Na altura, uma viúva com 2 filhos pequenos tinha que ir lavar escadas, porque não havia proteção social nem nada disso. Sim. E, portanto, a altura passaram pelas guerras, pela fome, teve que ir trabalhar aos 12 anos. E, portanto, isso é uma coisa que marca muito, não é? Assistiu a tudo isso? Não, claro que não. O meu pai deixou de trabalhar aos 12 anos, eu não era vivo ainda. Mas eu vivi muito isso porque isso ficou muito marcado na minha família. A minha família sempre foi uma família muito preocupada com o ter o que comer, ser honesto, trabalhar para ter as coisas, não desperdiçar. E continua a viver assim. Sim, eu continuo a viver assim. Essa essência não se perdeu. Não, eu sou muito pouco ligado aos bens materiais. Tem filhos, Jorge? Tenho 2 E filhos. passa esses valores também para os seus filhos? Eu espero que tenha, eu penso que sim, mas eles já são outra geração e têm outros valores. Que a própria sociedade naturalmente faz, Sim. faz com que se passem. Sim, mas eu gosto de pensar que lhes dei as ferramentas para isso e eu penso que sim, que eles são muito bem formados, mas têm outras perspectivas de vida que eu nunca tive. Sim, Não é? completamente diferentes. Sim. Até porque vivem num mundo completamente diferente. Mas Repara, o Jorge já passou pelo 25 de Abril. Já passou por uma época de sacrifício, porque a vida tem que ser construída. A sociedade de antes e a sociedade de agora nota muitas diferenças. Estamos cada vez menos inclusivos. Porque essa é a área de formação do Jorge também. Sim, eu penso que não. Estamos mais inclusivos? Eu penso que estamos mais despertos para a não inclusão. Ok. Porque há 40 anos atrás não havia a noção de que determinadas situações estávamos a excluir pessoas, achava-se normal. Afastar o que é diferente, ter receio daquilo que não é bem o nosso tom de pele, uma maneira diferente de falar, uma religião diferente. Era um grande drama porque faz parte da nossa espécie defendermos daquilo que é diferente. É o nosso lado animal, emocional, não é? Isto é diferente, eu tenho que me defender. E nós, ao longo do tempo, penso eu, e quero acreditar nisso, construímos uma ideia diferente de que não, quer dizer, isto é uma pessoa. Exato. É uma pessoa, não é? Pronto. Eu penso que avançámos muito nisso.
embora ainda haja muito caminho a percorrer. Há coisas que eu julgava que já estavam ultrapassadas e que não. Que tipo de coisas é que não estão ultrapassadas e que lhe fazem muita confusão? Por exemplo, o racismo é uma coisa que a mim me faz muita confusão, porque é uma coisa que está tão longe da minha cogitação como ser humano que quando presencio uma situação desse género, e outras do género, é quase como levar um murro no estômago e cair de uma escadaria abaixo, porque voltamos atrás, não é? Novamente, temos que ir falar numa coisa que está lá tão para trás na minha ideia que é difícil, não é? E quando digo isso, digo outro tipo de exclusão. Mas já passou por isso, Jorge? Por algum Já. tipo de exclusão? Eu pessoalmente não. Não, mas já assistiu. Sim. E qual é que é a sua posição? É intervir de imediato? Claro. Há pessoas que não intervêm. Sim, não, mas eu intervenho. Por medo. Sim, mas pronto, esse medo eu nunca tive, não é? O meu medo, a minha fragilidade foi sempre a minha família e a minha sobrevivência. Há limites, não é? Há limites para a nossa impetuosidade e a nossa coragem, não é? Então há limites para o ativismo? Sim. O Jorge é ativista. A sobrevivência, não é? A sobrevivência de nós próprios, não é? Eu não obrigo uma pessoa. Ainda ontem estava a falar, é interessante, com um ativista que eu considero um ativista que diz que vive um bocado amargurado porque não consegue colocar determinadas posições porque sabe que isso vai ser prejudicial para ele e para a sua família. E eu tive-lhe a explicar que isso não é mau, que ele não deixa de ser boa pessoa por isso. Há pessoas que perdem família, perdem os filhos, perdem tudo. Sim. Porque se posicionam Exatamente. demasiadamente ativos em relação a um assunto. Sim. E o Jorge já perdeu alguma coisa porque... Perder não, porque eu aprendo sempre com as coisas, mas já passei por situações difíceis, sim. Que tipo de situações? Posso lhe dizer, quando era jornalista, escrevi algumas reportagens que não foram ao encontro do status quo de algumas pessoas que hoje conhecemos aí e continuamos a conhecer. Ou seja, posicionou-se demasiado sobre aquele assunto que acabou por prejudicá-lo. Não me posicionei. Eu fiz jornalismo como eu achava que deve ser o jornalismo. O jornalismo, para mim, é contrapoder. É um pilar da democracia, da liberdade. Não é para estar no fundo, é quando o homem morde o cão, não é? Quando Sim. O cão morde o homem, não é jornalismo. E, portanto, eu fiz muitas investigações sobre situações políticas e... O jornalismo é um pilar também da verdade, de se dizer sempre a verdade. O jornalismo nunca diz a verdade, mas procura dizê-la. Procura retirar a subjetividade das coisas para tentar que os factos e a informação chegue às pessoas no estado mais puro possível. Mas isso nunca acontece. Nunca acontece porque há um controle demasiado? Nunca acontece por duas formas. Uma delas são as empresas jornalísticas, mas isso é assim, já se sabe. Sempre foi. E na imprensa local ainda é pior, não é? Pronto, porque os meios são pequenos e às tantas nós estamos a escrever um artigo sobre um problema numa obra do construtor que nos vai vender a casa onde nós vamos morar. Sim. Portanto, é tudo muito pequenino, não é? Eu estava a falar na intervenção do próprio jornalista. Okay. O jornalista também põe o seu cunho naquilo que faz. Em cada notícia que escreve. Porque nós fazemos determinadas notícias, falamos com determinadas pessoas, abordamos os assuntos de determinado ângulo, procurando ser objetivos, mas em determinado ângulo. É por isso é que as reportagens são assinadas. Há quem diga que o ativismo, muitas vezes, e se passar os limites, transforma-se numa coisa chamada extremismo. O Jorge concorda com isto? Eu não concordo com extremismos. Mas concorda com esta frase? Que um ativismo demasiado severo possa transformar-se num extremismo? Eu acho que o extremismo já não é ativismo. Já é o forçar a barra. Já é ultrapassar limites. E o Jorge não gosta dessa posição? Não. Nem nunca teve? Não. Nem terá enquanto candidato? Não. Eu considero mais uma pessoa que gosta de ir à raiz dos problemas, ao cerne das questões, tentar perceber o que é que está na causa e tentar mudar, e nesse aspecto considero-me mais um radical, no sentido bom do termo.
Ok. Não é, pronto, radical e extremista são duas coisas diferentes. Radical é ir à raiz dos problemas. Extremista é a pessoa que perde a capacidade de, por exemplo, ver os outros, não é? Está tão Perceber focado em os outros, si. de ouvir os outros. Há outra frase que, enquanto estava a preparar esta entrevista, gostei muito, que diz que a maior parte do ativismo é feito por pessoas comuns. O Jorge é uma dessas pessoas comuns. Sim, eu sou uma pessoa perfeitamente normal. Normal no sentido comum. Ninguém é normal. Tenta colocar em prática aquilo em que acredita. Sim. Eu sou uma pessoa que tem que trabalhar, que tem que pagar as suas contas, que tem que ir com o carro à oficina. Portanto, eu sou uma pessoa comum. E procuro aprender com as pessoas comuns também, como eu. Não é? E é essa pessoa comum, e que já falámos até agora, que se candidata às eleições autárquicas da Câmara de Torres Vedras, pelo Partido Bloco de Esquerda. E porquê o Bloco de Esquerda? Eu identifiquei-me sempre muito com o Bloco de Esquerda. Mas começou na política há pouco tempo. Como filiado no Bloco de Esquerda... Como filiado há 3 anos. 3 anos, mas eu já fui militante da UDP com 16 anos. Porquê? O que é que o Jorge acha que é política? A política? O que é a política? Sim, o que é política? Ou seja, porquê escolher a política e porquê ser ativo nesse sentido? Porque é professor, pode ser ativo enquanto professor. Eu escolhi a política porque estava muito desanimado por levar para a frente uma série de ideias e de afirmações e de escritos sozinho. Eu penso que a política, para mim, é isso, é estar acompanhado e ter um património comum de ideias e de objetivos e identificarmos todos. E eu, quando me filiei no Bloco de Esquerda, filiei-me porque pensei, não, isto tem que acabar, eu tenho que me juntar a mais pessoas, porque eu sozinho não consigo, estou para aqui no Facebook a escrever coisas, não dá, não é? Não estava a chegar onde queria. Sim, pensei que eu se calhar posso fazer um bocadinho mais pelo mundo, pondo a minha experiência e aquilo que eu defendo e aquilo que eu sei ao serviço, se calhar, de um grupo com o qual eu me identifico. E eu sempre me identifiquei com o Bloco Lá de está, Esquerda. colocar em prática aquilo que me disse. Exato. Perfeitamente. Constantemente insatisfeito, e esse constantemente insatisfeito fê-lo filiar-se a um partido e fazer mais do que aquilo que estava a fazer. Sim, porque percebi que estamos numa altura da nossa história em que era preciso revisitar uma série de conceitos importantes que eu julgava já resolvidos, mas que ainda não. Ainda temos que os afirmar. E o jornalismo dá-lhe isso? Dá-lhe essa capacidade de falar em público, de descobrir, de ser mais sensível pela verdade, por aqueles que de facto estão consigo? O jornalismo está-lhe a dar bases. O ensino também. Acha que toda a sua formação académica e toda a sua formação profissional estão-lhe a dar as bases fundamentais para esta candidatura? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu penso que um político tem que ter uma vida. Tem que ter uma para vida. perceber os outros. Tem que ter uma vida. Não se pode ser político só por si. Ser político é um serviço temporário em que nós fazemos um upgrade da função através daquilo que somos. E depois virá outro e outro e outros. Portanto, a política não é um fim em si mesmo. Não é? Eu gostava de tocar no assunto em que estamos num hotel belíssimo, deslumbrante, com uma vista magnífica. Isto para dizer que estamos aqui às portas da praia de Porto Novo, em Santa Catarina, em Santa Rita, e tudo isto faz parte de Torres Vedras. Você tem ideia de que Torres Vedras não é só centro? Tem ideia de que Torres Vedras é um concelho enorme? Quer chegar a todos da mesma forma? Sim. Esse é um dos seus principais objetivos na sua candidatura? Sim. E quais é que são os outros? Aliás, isso vem um bocadinho da educação, não é? Não olhar só... Todos têm o seu valor. Não são só os alunos que têm boas notas, não é? Ou os filhos dos pais que têm dinheiro, felizmente, nada contra, mas todos têm um valor, todos têm que ser valorizados, não é? E um conselho é isso também. Não é? Há zonas do interior que têm que ser valorizadas porque elas também têm muito para dar. Se nós não investimos, não fazemos ações, não dotamos de recursos, não valorizamos, é um ciclo de desinvestimento vicioso pela negativa. Os jovens vêm embora, os velhotes
acabam e depois não há renovação. Espalha-se, fica Pronto. deserto. E as pessoas vão para onde? Para a cidade e para o litoral. O que é que espera que aconteça naquele dia das eleições? Espera ganhar, espera obter o melhor resultado possível? Eu candidato-me para ganhar as eleições. Para mim, um resultado bom era ganhar com 52%, para não haver aquelas dúvidas, não é? Mas é óbvio que eu farei aquilo que os eleitores quiserem, não é? Eu não tenho muito essa preocupação. Porquê? Porque o que me importa a mim é transmitir às pessoas os projetos e as ideias que nós, Bloco de Esquerda e eu, como elemento da Têm para a equipa, candidatura? temos para Torres Vedras. Independentemente dos votos que o Bloco tiver, nós, no dia a seguir, estamos a bater-nos por aquelas ideias, como temos estado sempre. Portanto, para mim, a eleição é um teste para saber se as pessoas vão valorizar mais os nossos projetos, vão nos dar mais hipóteses de pormos os projetos para a frente ou não. Mas não vai inviabilizar absolutamente nada. Eu estou absolutamente tranquilo com o resultado eleitoral, porque eu no dia a seguir às eleições lá estarei para apoiar o deputado municipal, ou os deputados municipais, ou os vereadores. Que estarão a fazer barulho Que vão apresentar precisamente aqueles pontos que são os nossos pontos programáticos. 7 candidatos, não são Sim. 3. 7 é muita coisa. Não se sente no meio de leões, ou se sente que o Jorge é um leão e os outros é que têm que ter medo de si? Eu não ligo muito aos outros. Não? Não ligo muito aos outros e não tenho medo de ninguém, nem acho que as pessoas têm medo de mim. Eu tenho uma postura positiva em relação à vida. Eu acho que é importante. O mundo só avança se houver pluralidade de ideias. Eu não sou sectário, não acho que a minha verdade é melhor que a dos outros. Eu acredito que há um conjunto de ideias muito importantes que eu acho que poderiam melhorar o Conselho e o mundo. Mas não descarto que haja montes de outras ideias interessantes noutros quadrantes. E é desse confronto de ideias, que se chama democracia, que se chama pluralismo, que se chama debate de ideias, é que o mundo avança. É no debate de ideias que o mundo avança. É que o mundo avança, exatamente. Quem é que são as pessoas mais importantes da sua vida? Quer dizer, é uma pergunta óbvia, não é? Os filhos? Sim, os meus filhos, a minha mulher e os meus pais. Não é? E continuam todos vivos? O meu pai não, o meu pai faleceu há 3 anos, mais ou menos. Sentiu muito essa perda? Sim, senti, apesar dele ter morrido já velhote, Já não é? fruto da idade, sim. E eu tinha 50 e tal anos, portanto... Portanto, já previa que mais cedo Sim, ou mais tarde... apesar disso, nunca tinha experienciado perder um pai ou uma mãe, não é? É um chão que se perde de facto. Senti muito. Era mais apegado à mãe ou ao pai? Mais à mãe. Mais à mãe? Mas eu fui mais influenciado Pelas ideias do pai? pela maneira de ser do meu pai. Foram eles que lhe deram tudo até hoje? Sim, foram eles que me deram tudo e as minhas avós também, claro, que foram muito importantes também na minha educação. E agora o Jorge dá tudo o que tem aos seus filhos? Sim, tudo não, quer dizer, dou-lhes as ferramentas, eles depois têm que fazer um bocadinho para vir. É o tipo de pai que não está atrás para apoiá-los sempre que eles querem, mas está mais de lado para mostrar-lhes o caminho e ajudá-los a construir aquilo que eles querem? Não, eu estou mais atrás para lhes dar tudo aquilo que eles precisam. Ok. Não é o que eles querem, é o que eles precisam. Não é aquele pai que dá tudo aquilo que quer aos filhos. Pai, quero aquilo, toma. Pai, Não. Nunca Até vi. porque os seus valores não são esses. Não, eu nunca tive grandes problemas na educação dos meus filhos, porque, não sei, foi natural, é um bocado natural. Eu penso que, como sou uma pessoa que dialoga e que chego a consensos e falo sobre as coisas, e eu penso que as crianças, se nós lhes explicarmos numa linguagem que eles entendam as coisas, eles entendem. Eles percebem. Eles percebem. Eles também querem seguir política? Não. Áreas completamente diferentes. São áreas diferentes, sim, são áreas diferentes, mas são áreas igualmente exigentes do ponto de vista, lá está, do estudo, da aplicação, do investimento pessoal, da evolução pessoal. Eu penso que foi isso que eu lhes deixei. Eu lembro uma das imagens que eu tenho, por acaso agora veio-me assim à ideia, era estar a tirar o mestrado e ter o meu filho ao colo e estar a fazer um trabalho para o mestrado
a escrever e ele estar ao meu colo com, não sei, um ano e meio, a olhar assim para o teclado, e eu estava a fazer um trabalho para o mestrado e tinha o meu filho ao colo. Se calhar já tirou ideias para o futuro dele. Portanto, os filhos verem os pais a investir neles próprios, Fica na memória. o exemplo é a melhor forma de educação e, portanto, nós às vezes nem nos apercebemos que estamos a educar os nossos filhos é através do exemplo. E, portanto, eles verem que o pai sai de manhã para ir trabalhar, que não gosta de faltar ao emprego, que gosta de ser bom naquilo que faz, que gosta de estudar, de se aplicar. Isso é a melhor forma Eles de ficam com isso educação. na cabeça. Pois. Quem é que se orgulha mais do caminho que o Jorge fez até aqui? Eles ou o próprio Jorge? Isso teria que lhes perguntar a eles. Não é? Um pai quer sempre acreditar que os filhos têm orgulho neles, mas a mim o que me importa é, eles saberem que eu tenho orgulho neles. Agora, eu sei que eles têm orgulho em mim. E o Jorge está feliz? Eu sou uma pessoa relativamente feliz, não é? Arrepende-se de alguma coisa que fez até hoje? Sim, arrependo de algumas coisas, mas nada de muito... Coisas que tinha feito completamente diferentes? Não completamente diferentes. É fácil depois, a posterior, dizer que se fazem outras coisas. Diferentes, mas não é? depois no momento não se faz. No momento não se faz porque nós somos aquilo que somos em cada circunstância. Nós somos aquela circunstância. E naquela circunstância nós somos aquilo e, portanto, seria muito difícil fazermos diferente. Queria agradecer-lhe muito ter vindo até aqui, este belíssimo hotel, o Hotel Golfo Mar. Fica bem aqui numa zona incrível. Nós temos o Paris à porta de casa, não é? Nós que somos aqui da região oeste e o meu agradecimento vai para si, por ter sido o primeiro candidato a falar aqui connosco, com esta equipa maravilhosa e por termos falado de tudo. E por isso, só lhe quero dizer obrigado. Obrigado, eu é que agradeço. E pronto, gostei muito deste bocadinho e deste local que é magnífico. E agora, não sei se não consegue chegar cá. Eu vou tentar chegar com o nosso microfone, só mesmo aqui um cumprimento. Okay. Obrigado. Cumprimento à quarentena.